Quero falar com você hoje sobre celebrar a si mesmo. Isto pode soar um pouco estranho, você pode até pensar, bem, não é um pouco soberbo eu celebrar a mim mesmo? Na verdade, Deus celebra você. E quando eu digo para você se celebrar, eu não estou querendo dizer que você é uma pessoa tão maravilhosa e faz, sabe, só coisas incríveis. Estou falando principalmente sobre celebrar o que Deus criou e o que Ele tem feito, e até mesmo celebrar as mudanças que Deus fez na sua vida. Com certeza não temos nenhum problema em nos sentir mal com as coisas que fazemos de errado, mas às vezes temos dificuldade de celebrar as coisas que fazemos certas, sabe? Ou de até mesmo pensar nas coisas que fazemos direito. Se nunca tentou, experimente algum dia e você vai se sentir estranho. É como se o inimigo, ele quer que falemos de tudo que nós fizemos de errado. Na verdade, se você for como eu era, eu não sou mais assim porque eu cresci em Deus, mas anos atrás, a primeira coisa que eu fazia todas as manhãs, quando acordava, era pensar em tudo que eu fiz de errado no dia anterior, sabe? Alguém faz isso? Mas veja, nós também fazemos coisas que são certas. E acredito que Deus quer que pensemos nelas também, de vez em quando, não de uma forma orgulhosa, sabe? Porque Deus nos capacita, pela sua graça, a fazer aquilo que é certo. Lá em Hebreus 12, diz, desvia o olhar de tudo que vai te distrair. Sabe, quando eu não faço nada além de pensar nas minhas falhas, isto me distrai. Isto me distrai da minha caminhada com Deus, me distrai do que Deus me chamou para fazer. E então nós celebramos tudo menos a nós mesmos. Celebramos nascimentos, batismos, conversões, casamentos, aniversários, aposentadoria, promoções no trabalho. Nós celebramos as coisas boas que outras pessoas fazem, mas de alguma forma nós nunca nos importamos em celebrar a nós mesmos. Então hoje eu vou sugerir que, depois que você ouvir este ensinamento, que você pegue, mesmo que seja só 4 horas uma vez por semana, e apenas celebre você. Vai e faça alguma coisa que você gosta, seja isso apenas uma caminhada ou, se você tem filhos pequenos, pague uma babá para que você possa ficar sozinha por 4 horas ou tomar um café com um bom amigo. Você precisa tirar tempo para si mesmo. Então, onde você está na lista das pessoas de quem você cuida? Estou meio que fazendo um tipo de, sei lá, pare e pense nisso. Não quero passar por isso muito rápido, sabe? Nós temos... Eu não sei se você é como eu, mas posso ter um falso senso de responsabilidade muito rápido. Como recentemente alguém me falou sobre uma viúva que precisava de ajuda com muitas coisas na sua vida e eu só levei 2 dias e na minha cabeça eu já estava substituindo os móveis dela e o carro dela, comprando roupas novas e comprando lençóis novos para ela. Espere um minuto, Joyce, vá devagar, você não precisa refazer a vida dela. Ela só precisa de cartões presentes para comprar. Às vezes nós temos... Não sei se você pode ajudar alguém em excesso, mas às vezes nós colocamos todo mundo na nossa lista, menos nós. E a questão é a seguinte, eu quero que você ouça e não esqueça. Se você não cuidar de si mesmo, não vai demorar e você não estará em condições de ajudar a mais ninguém. Porque o que acontece, se você cuidar somente dos outros, eventualmente você terá uma síndrome de mártir ou vai ficar amargo. E muitas vezes fazemos isso a nós mesmos, porque nos tornamos pessoas que querem agradar e tudo que o outro quer nós corremos para fazer, mas então nos sentimos culpados, o inimigo nos faz sentir culpados. Se pensamos em separar um tempo para nós mesmos, eu creio que você verá antes de terminarmos que Deus quer que você faça isso. Ouça Sofonias 3, verso 17. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, um Deus poderoso, um Salvador que salva. Ele vai se regozijar em você com alegria.
Ele vai descansar em satisfação silenciosa e em seu amor. Eu amo isso. Ele ficará em silêncio e não fará menção dos pecados passados. Uau! Então, se você acordar de manhã e a primeira coisa que vier é tudo que você fez de errado ontem, isso não é Deus. Deus faz uma vez que você se arrependeu e pediu a Deus perdão, ele se esquece e leva aquilo para tão longe quanto o leste está do oeste, e assim não há absolutamente nenhuma razão para continuar se sentindo culpado. E Satanás rouba tanto tempo da gente, sabe? Enquanto nos sentimos culpados e mal pelas coisas que fizemos de errado, mas eu realmente acredito que se você equilibrar um pouco disso na verdade, terá coragem de pensar sobre as coisas que você faz certas, então isto já não será tão opressivo. Salmo 139, do 13 ao 18. Pois tu criaste o íntimo do meu ser, me formaste no ventre da minha mãe. Eu quero que você pense sobre isso. Deus colocando a mão dele no ventre da sua mãe e, na verdade, exclusivamente, cuidadosamente, formando você. Você não é um erro. As coisas que você pensa que são estranhas com você são simplesmente únicas. Porque Deus fez cada um de nós um pouquinho diferente. Acho que ele gosta de variedade. O que você acha? Eu acho que Deus gosta de variedade. Ele não fará menção dos pecados passados, nem se lembrará deles. Ele vai exultar sobre você com cânticos. Então, me parece que Deus olha para cada um de nós e então ele nos celebra. Ele não fica pensando nas coisas que fizemos de errado. Quando arrependemos delas, no que concerne a ele, elas desaparecem. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Agora, tu criaste o íntimo do meu ser, me formaste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de modo assombroso e maravilhoso eu fui criado. Eu estou te dizendo, Davi, o salmista Davi, ele foi ousado. Quero dizer, ele falou algumas coisas muito boas sobre si. Então ele obviamente sabia. Quero dizer, sabe, ele diz aqui, de modo assombroso e maravilhoso eu fui criado. Suas obras são maravilhosas? Bem, quero dizer, isso equivale a dizer, eu sou maravilhoso. Mas ele está dizendo isso porque foi Deus quem o criou. Ele está celebrando o que Deus criou. Não é algo arrogante e orgulhoso, mas ele está celebrando o que Deus criou. Eu nem sei como começar a te dizer o quanto isso pode mudar sua vida. Se você levar a sério o que estou tentando dizer. Meus ossos não estavam escondidos quando eu fui formado no lugar secreto, quando fui tecido junto das profundezas. Seus olhos viram meu corpo informe. Todos os dias ordenados a mim foram escritos em seu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Todos os dias da nossa vida foram registrados no livro de Deus, antes mesmo de qualquer um deles existir. Quão preciosos são para mim os seus pensamentos. Deus pensa em você o tempo todo. Posso te dizer, não existe um único momento na sua vida que Deus não te ame. E o que você acha disso? Deus nunca vai amar você mais do que Ele já ama você nesse momento. E sabe por quê? Porque o amor dele por você não é baseado no que você faz ou não. É baseado naquilo que Ele é. E o amor não é algo que Deus faz, o amor é quem Ele é. Então sinto muito, mas ele não consegue evitar isso? Ele tem que amar você. Agora, nós vimos alguns fatos interessantes sobre o corpo. Então, quando você pensa sobre como assombrosamente, maravilhosamente foi criado, só ouça isso. A cada segundo, o corpo produz 25 milhões de novas células. Isso significa que a cada 15 segundos, você produz mais células do que a população dos Estados Unidos. Uau!
O único músculo que nunca se cansa é o coração. Toda a superfície da pele é substituída todos os meses. Uau! Em uma vida comum... Agora, o pastor Mike me ajudou a coletar alguns dados e esse veio dele. Num tempo médio de vida, as pessoas passam uma média de 1 ano sentados no banheiro. No começo eu disse, eu não vou falar isso, mas então pensei, bem, por que não? Como as digitais, cada pessoa tem uma impressão única da língua. Esses são os extremos onde Deus foi ao nos criar de uma forma tão diferente. Meu Deus! O ácido do seu estômago é forte o bastante para dissolver lâminas de barbear. Todo ser humano tem um cheiro único, exceto os gêmeos idênticos. Os humanos são as únicas criaturas que produzem lágrimas emocionais. O dente é a única parte do corpo que não consegue regenerar-se. Veja isso, o nariz pode se lembrar de 50 mil cheiros diferentes. Houve uma mulher que me deu um vidro de perfume há uns 35 anos atrás. E, sabe, eu tenho um pouco dele ainda. E toda vez que eu passo aquele perfume, ela é a primeira pessoa que vem à minha mente. Porque a minha mente conecta esse cheiro àquela mulher. Em 30 minutos, o corpo emite calor suficiente para fazer meio galão de água ferver. Agora, se você tem ondas de calor, então, provavelmente são muitos galões. O cérebro processa sinais de dor, mas nunca sente dor em si mesmo, sabe? Não é interessante? O cérebro nunca dói. Eu amo este aqui. É incrível. O músculo mais forte no nosso corpo é a língua. Meu pai acha que é porque a usamos o tempo todo. O corpo tem ferro suficiente para produzir um prego de 3 polegadas de comprimento. Você tem 6 litros de sangue. O seu sangue circula pelo seu corpo 3 vezes a cada minuto. A cada minuto, todo o sangue do seu corpo passa por você. O sangue viaja 12 mil milhas por dia dentro do seu corpo. Queridos, vocês foram assombrosamente, maravilhosamente criados. Acho que não nos machuca em nada celebrar um pouco daquilo que Deus fez. Não me admira que Davi tenha dito, maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor. Há 60 mil vasos sanguíneos dentro do seu corpo. Os impulsos viajam dos seus nervos para o seu cérebro a uma velocidade de 250 mil milhas por hora. O olho humano pode distinguir 10 milhões de cores diferentes. Eu nem sabia que havia tantas cores. Isto é bom? Uma pessoa usa 17 músculos quando sorri e 43 quando franze a testa. O nosso corpo humano contém quase 100 trilhões de células. E o adulto médio toma mais de 20 mil respirações por dia. E nós fazemos tudo isso e nem sabemos o que está acontecendo. Alguém diga, eu sou incrível. Quero que diga com vontade. Tudo bem. Quão preciosos são os seus pensamentos para mim? Quão vasta é a soma deles? Se eu os contasse, eles seriam mais do que os grãos de areia. Então, Deus tem mais pensamentos sobre nós do que todos os grãos de areia em todos os oceanos. Quando eu acordo, ainda estou com você, sim? Você foi maravilhosamente formado e Deus pensa em você o tempo todo. E Deus está satisfeito com você. Cara, essa é difícil de engolir, não é? Ele não está satisfeito com tudo que você faz, mas satisfeito com você.
Se você ouve as minhas pregações, já me ouviu dizer isso. Nós devemos aprender a separar o nosso quem do nosso fazer. Porque Deus nos vê em Cristo se nós o tivermos recebido como nosso Senhor e Salvador. Assim como você se entende com seus filhos, você não gosta de tudo que eles fazem, mas você não deixa de amar seus filhos. Você não consegue. Você os ama e não consegue evitar. Ainda que sejam ruins, você os ama. Por 2 vezes uma voz veio do céu, dizendo a Jesus: este é o meu filho em quem eu me comprazo. E você diz: ah, sim, mas era Jesus? Bem, sim, mas estamos em Jesus. E então, o que quer que ele receba, nós recebemos. E você vamos apenas, tente fazer isso em casa, dizendo: Deus está satisfeito comigo. Não consegui tirar o sorriso de você? Sabe por quê? Porque nós achamos que isto seria errado, porque a religião nos fez pensar que isto seria errado. Eu me lembro anos atrás, quando eu estava na Pensilvânia, em algum lugar, e então eu estava recebendo a revelação de que eu não precisava me odiar e que eu poderia gostar de mim, que na verdade eu deveria amar a mim mesma. Então, naquele culto, eu preguei e eu disse: eu gosto de mim mesma. Bem, no dia seguinte havia um artigo no jornal que dizia: Maier diz que ela gosta de si mesma. Como se isso fosse uma coisa terrível. Mas veja, se eu tivesse dito que eu sou um verme terrível, um ser humano miserável, oh, ai de mim, então eles teriam achado aquilo muito espiritual. Mas veja, nós entendemos tudo errado. Não me entenda mal, eu não estou falando de não encarar as coisas que fazemos de errado. Eu não estou falando de ter uma atitude arrogante onde você é melhor do que todo mundo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Tudo que nós conseguimos fazer é por causa de Cristo. E tudo que não conseguimos fazer ainda é por causa de Cristo, porque só Ele pode cuidar daquilo. De forma alguma eu estou falando de ser orgulhoso e arrogante. A Bíblia diz: não pense mais de si mesmo do que deveria pensar. Mas também não diz para pensar mal sobre você mesmo. Maier gosta de si mesma. Isso não é terrível? E Deus quer que você cuide bem de si mesmo. Não tenho tempo para fazer isso. Não tenho tempo para me exercitar. Não posso comprar comida de boa qualidade. Não tenho tempo, eu não tenho tempo para descansar. Estou muito ocupado me matando, perdendo anos da minha vida, trabalhando porque gosto de agradar as pessoas, tenho que fazer o que todo mundo quer que eu faça, não importa o que seja. Sabe, você nunca vai ser saudável até aprender a dizer não. Eu posso te dizer, quando as pessoas querem ouvir sim, elas não gostam de um não. Então aprenda a lidar com isso. E o quão valioso você é? Eu não sei, né? Eu não. Valioso? Eu sei não, eu nunca pensei nisso, sabe? Bem, 1 Coríntios 6:20, você foi comprado por preço? Adquirido como uma preciosidade e pago por Ele, feito dele. Então honre a Deus e traga glória a Ele em seu corpo. Agora, quando chegarmos à parte do corpo, você vai saber que você precisa investir algum tempo para cuidar do seu corpo, porque ele é a casa de Deus. Deixe-me perguntar, se você estivesse procurando uma igreja, porque você é a casa de Deus... Se estivesse procurando uma igreja para ir, e houvesse uma igreja nessa esquina que era, sabe, muito mal cuidada, telhas caindo, tinta descascando nas paredes, a grama sem cortar, lixo no quintal, ela não parecia estar muito bem. E se 2 quarteirões abaixo houvesse uma igreja que nem fosse super chique, mas que fosse pintadinha, e limpa,
e parecesse um lugar agradável e amigável. Todos sabem sem ter que pensar qual igreja escolheria ir, sabe? Então, se nós somos embaixadores de Cristo, e em 2 Coríntios 5:20 diz que somos embaixadores de Cristo, seus representantes pessoais, e que Ele está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Uau! Então eu acho que precisamos pegar o que temos que trabalhar e fazer o melhor que pudermos com isso. E eu não estou falando do tamanho do seu corpo, não estou falando dessas coisas específicas, eu só estou falando sobre fazer o melhor que você puder com o que você tem e trabalhar. Ainda que você não possa se dar ao luxo de ter muitas roupas, você também não precisa colocar algo na secadora e deixar a noite toda e só pegar a roupa no dia seguinte, vestir e ficar parecendo... Você sabe o que eu estou falando? Sabe? Oh, isso não tem nada a ver. Isto não interessa na sua salvação, mas isso importa se nós vamos representar Deus. Amém? 1 Pedro 1,19. Mas você foi comprado com o precioso sangue de Cristo Messias. Uau! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos meditar sobre coisas assim. Quanto custou a Deus entregar seu único Filho e sabemos que era Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo? Na verdade, Ele se entregou. Tem tantas escrituras ótimas sobre nosso valor em Deus. Deixe-me trazer algumas delas. Gênesis 1:27. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Ele não te criou a imagem de um macaco. Os macacos não são seus parentes. Me desculpe. Não é à toa que o mundo está uma bagunça hoje? Como as pessoas podem se sentir bem consigo mesmas? Que diferença faz dizer a elas as coisas que eu disse hoje aqui? Deus está pensando em você, Ele te ama, Ele nem sequer menciona seus pecados passados, seus pensamentos são mais do que toda a areia do mar. Você foi assombrosamente e maravilhosamente criado. Pense nas coisas que Deus criou seu corpo para fazer. Deus está satisfeito com você. E eu falei disso só por 5 minutos. As pessoas precisam aprender essas coisas. Elas não precisam ir à igreja semana após semana e aprender sobre o quão terrível, pobre, miserável e pecador são. Elas já sabem disso quando vão. Eu amo esta escritura, Isaías 49:15-16. Pode uma mãe esquecer o bebê que está amamentando? Não ter compaixão pelo filho que ela deu à luz? Ainda que ela se esqueça, Deus diz, eu não me esquecerei de você. Quantos aqui já cuidaram de um bebê? Alguém? Ok. Você pode estar lá no fundo da casa. E o bebê pode estar do outro lado da casa. Mas se esse bebê chorar, não para ser imprópria, mas seus seios começarão a encher de leite. E para mim este é um exemplo incrível. Deus diz, uma mãe que amamenta não pode esquecer o seu filho. E mesmo que ela pudesse, não me esquecerei de você. Deus tem você na mente o tempo todo. Alguém tem que se sentir melhor agora? Espero que aqueles que estão em casa nos assistindo estejam celebrando. Como você cuida de si espiritualmente? Bem, é realmente muito simples. Se você quer permanecer espiritualmente forte, tem que se alimentar da palavra diariamente. E não há desculpas para não fazer isso, sabe? Tem muitas maneiras diferentes de se alimentar com a palavra. Deus facilitou as coisas para nós, então você pode ouvir enquanto faz outras coisas, você pode fazer download, você pode baixá-la. Quero dizer, é bem simples. Passe tempo com Deus. Ore no decorrer do dia, em vez de se preocupar com as coisas, ore por elas.
Seja consciente e atento ao quanto Deus ama você. E observe. E espere que Deus faça algo incrível por você. Eu acho que Deus faz tanto por nós e nós nem notamos isso. Nós apenas achamos que é um acidente ou, sabe, o que quer que seja. Eu mantenho um caderno e escrevo nele as coisas que eu vejo Deus fazer por mim. Deus nos criou porque Ele queria alguém com quem ter comunhão. Então, fale com Deus sobre tudo e qualquer coisa. Ser grato é uma das maneiras de permanecermos fortes espiritualmente. Ser grato vai te deixar mais feliz. Sermos gratos certamente deixa Deus feliz. Você não acha que Ele se cansa de ouvir as pessoas murmurar, reclamar, resmungar o tempo todo, sabe? Depois de todas as coisas boas que Ele fez por elas. A palavra de Deus é a sua comida espiritual. Jeremias disse, quando suas palavras vieram, eu as comi. E elas eram a alegria e o deleite do meu coração. Meditar na palavra de Deus é como mastigar a comida. É como... O que significa meditar na palavra de Deus? É pensar numa escritura várias vezes e talvez querer pegar cada palavra de uma escritura e pensar tanto nela... Como se você pegasse o Salmo 139, sobre como Deus te criou, como foi maravilhosamente formado, e pegasse cada uma dessas palavras e só pensasse nelas. Sabe, lemos a Bíblia, mas o que realmente aprendemos com ela às vezes, porque às vezes temos esse pensamento religioso de que mais é melhor. E ficamos muito orgulhosos de nós lermos 6 capítulos por dia. Mas que diferença isso faz se você não tiver entendido nada? Deus prefere que você leia um versículo e aprenda algo dele do que ler toda a Bíblia todos os dias. Confessar seus pecados te mantém forte espiritualmente. Não esconda o pecado. Você não está escondendo nada de Deus. Ele já sabe de tudo. Você pode confessar seus pecados a Deus e às vezes é muito útil ter um amigo de confiança ou um líder espiritual a quem você também possa dizer, tenho tido problemas com isso e, sabe, é incrível às vezes como isso pode quebrar as fortalezas dentro de você. Apenas falar disso com alguém em quem você confia e se livrar disso. Cuidar de si mentalmente. Deixar sua mente descansar. Uau! Algumas pessoas saem de férias e vão à praia para se preocupar com o que vão fazer o resto de suas vidas. É verdade. Vou tirar o dia de hoje e me preocupar. 2 das principais coisas que fazem com que as pessoas se desgastem mentalmente é a preocupação e a argumentação. Tentar entender as coisas que só Deus sabe, que Ele não vai contar para mais ninguém ainda, sabe? E não existe confiança em Deus sem ter perguntas sem respostas. Não é à toa que Deus nos disse para viver um dia de cada vez, especialmente nesses tempos de hoje. Meu Deus! Por quanto tempo mais teremos que usar máscaras? Quando o Covid vai acabar? Será que vai acabar? Agora eles têm essas outras cepas. O que vai acontecer se eu pegar? Não há como você saber tudo. Você só diz, Deus, eu pertenço a você. Você me criou com a sua própria mão, fui maravilhosamente formado. O meu nome está escrito no seu livro da vida. Se eu morrer de Covid, sabe, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Precisamos olhar para isso de acordo com o que a Bíblia diz. Você não precisa ter medo de morrer. Se você é um crente, uau! Você, com certeza, como eu mesma, estou ansiosa por isso. Eu não estou falando que eu tenho um desejo de morrer, mas, sabe, uau! Como será o céu, hein? Como será o som daquele coral celestial? Eu quero fazer um seminário com Moisés, sabe? E eu estive pensando sobre isso. Nós nos preocupamos com tantas coisas e, sabe, eu estou lendo um livro agora
que é sobre a mente. Já escrevi várias coisas sobre a mente, mas este é realmente um bom livro. Uma das coisas que o autor disse que eu realmente gostei é: quando você tem um padrão de pensamento errado, digamos que você se preocupa com dinheiro o tempo todo, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: de onde isto veio? Veja como, por exemplo, quando eu estava crescendo, ninguém fez nada por mim. Eu tive que cuidar de mim. Meus pais me deram um lugar para morar, me alimentaram, e eles compraram as roupas que eu realmente precisava ter, mas o meu pai não comprou meu vestido de formatura, nem as fotos da escola, nem o meu anel de formatura, nem qualquer coisa que fosse especial para mim. Então, eu tenho um pouco mais de medo de não ter dinheiro bastante do que o Dave. O Dave foi criado, sua família era pobre. A minha não era. Sua família era pobre, mas ele tinha uma mãe que o ensinava a confiar em Deus. E ele esperava em Deus para prover para eles dia após dia. E uma das coisas que ela fazia era limpar casas para as pessoas. E muitas pessoas para quem ela limpava as casas eram ricas, sabe? E muitas vezes eles davam a ela sacolas cheias de roupas novas para ela levar para casa. Bem, o Dave não tem medo em relação ao dinheiro. Então, é útil para mim perguntar de onde isto veio. Porque eu sou assim. Conheço homem que tem muito medo em relação ao dinheiro. Ele não compra nada exceto o que realmente precisa, mesmo tendo dinheiro para comprar absolutamente tudo. Por quê? Porque ele passou uma fase terrível de pobreza em sua infância. E ainda que sua mãe tenha se casado de novo com um homem que cuidava deles, é incrível como você pode ficar presa em um tipo de mentalidade. Sabe, algumas pessoas podem se preocupar com o que as pessoas pensam delas por causa de algo muito doloroso que alguém disse a elas há 25 ou 30 anos atrás. Então, se você está preso em um padrão de preocupação pensando sobre a mesma coisa constantemente, talvez você se saia bem em muitas áreas e não se preocupe com seus filhos, mas o dinheiro é o problema. Ou talvez a sua saúde ou o que for. Não continue fazendo isso, lutando e tentando vencer por conta própria. Peça a Deus para te mostrar qual é a fonte de tudo isso. Porque se você não chegar à raiz, aquilo vai continuar produzindo frutos ruins. A Ginger me perguntou se eu tinha algo especial no meu coração para este ano e eu disse sim, levar a vida um dia de cada vez. Um grande exemplo disso é o maná. Deus fornecia a comida deles diariamente. Imagine como... Veja, nós não pensamos o bastante nas coisas, pense. Eles estavam no meio do nada. E toda aquela comida desce. Deus diz, mas vocês só podem pegar o bastante para hoje. Se você pegar mais do que precisa, vai apodrecer e feder. E eles tinham que confiar em Deus, que no dia seguinte, ele apareceria de novo. Vamos. Foi mais difícil do que imaginamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas te serão acrescentadas. Cuide-se emocionalmente. Não é egoísmo cuidar de si mesmo, isso é sábio. E você diz, bem, como eu cuido emocionalmente de mim, bem? Algumas das coisas que eu já disse vão ajudar. Não se preocupar, não argumentar, mas digamos que você seja uma pessoa, somos diferentes, digamos que você seja uma pessoa que precisa estar cercada de pessoas. Um casal que eu conheço, ela disse, o meu marido, ele é energizado pelas pessoas e elas me cansam. Bem, todos somos diferentes, então você precisa permanecer em Deus e descobrir o que você precisa. E não sinta que você está fazendo algo de errado ao suprir suas necessidades. E eu posso dizer que meu marido precisa jogar golfe. E eu estou num ponto da minha vida agora onde eu preciso que ele vá jogar golfe. Amém?
Sabia que os homens precisam de jogar mais do que as mulheres? Isto é um fato real. Eu não preciso ficar perto de uma tonelada de pessoas. Isto é meio engraçado, já que eu... Mas eu preciso de um tempo de silêncio. Preciso de tempo sozinha. Vivi e eu conversávamos sobre o que faremos quando chegar em casa. Eu disse, bem, na minha primeira hora que eu estiver lá, eu só quero ficar sozinha. Por quê? Porque quando eu terminar aqui, eu vou precisar de silêncio e eu só quero... Não quero ir direto para casa e começar outra coisa. Então, seja o que você precisar emocionalmente, vamos dizer que emocionalmente você precisa de mais elogios, mais encorajamento. Mas talvez você não esteja casado com alguém que te dá isso. Bem, encontre alguns amigos que realmente sejam encorajadores. Eu falo sério. Não fique bravo com a pessoa com quem está casado porque ela não foi moldada de tal forma que possa te dar tudo que você quer. Peça a Deus para prover o que você precisa. Ele pode não prover através de onde você acha que deveria vir, mas Ele vai prover. Ficamos bravos com as pessoas por não nos dar algo, mas elas nem sabem como fazê-lo. Nem sequer está no alcance delas. Talvez elas tenham sido criadas numa família onde não era demonstrado afeto. Mas esse rapaz se casa com uma mulher que tinha uma tonelada de afeto quando estava crescendo. Então ela quer tudo isso dele e é algo que ele não entende. Bem, então ela precisa orar para que Deus dê a ela através de outra fonte, sabe? Cuide-se emocionalmente. Veja uma história na Bíblia que eu acho interessante e está em João 12, 3, 7, quando Maria pegou 1 litro de unguento puro, um perfume caríssimo, e derramou nos pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos. Mike, você pode vir aqui um minuto? Só para fazer isso ter sentido para vocês. Veja, eles não se sentavam em cadeiras e comiam nos dias de Jesus. Mike é tão obediente. Veja, agora era assim que eles comiam. Ficavam em volta das mesas e se inclinavam. Bem, ela estava bem aqui, atrás dos pés dele. E ela soltou os cabelos, o que uma mulher jamais faria publicamente, sabe? Primeiramente, para ela estar ali e chegar tão perto de Jesus, quero dizer, ela estava sendo realmente muito radical. E é assim que você fica se você ama Jesus de verdade. E sabe, Judas reclamou. E ele disse, por que você desperdiçou isso? Vamos agora, ouça. Por que você desperdiçou isso? E Jesus disse, ela fez isso em preparação para o meu sepultamento. Sabe o que eu acho? Esta é a minha opinião. Acho que isso ajudou emocionalmente. Porque seus discípulos dormiram e não conseguiram orar com ele nem por 1 hora. Ele estava passando por muitas coisas emocionalmente, mas aqui Maria chega e ela pega um perfume que vale 1 ano de salário e apenas derrama tudo sobre ele. Posso te dizer algo? De vez em quando você é digno de gastar. Pode se levantar, Mike? Obrigada. O Mike é tão bom. Eu posso viver sem isso. Bem, talvez você possa, mas talvez não seja a melhor coisa para você viver sem isso. E sabe, não dê atenção ao julgamento de outras pessoas. Você não precisa disso, você não sabe do que eu preciso. Você não sabe como é a minha vida, você não sabe o que eu passo. Todos temos as nossas opiniões sobre todo mundo e sobre o que eles devem ou não fazer. E o resumo de tudo é isso. Você comece a falar o que precisa com Deus. Às vezes eu digo a Deus, sabe, você poderia fazer algo especial para mim? Eu só preciso de uma surpresa. Amo meu marido de todo o coração, mas ele não é bom em dar presentes. E a minha linguagem de amor é presentes. Eu amo dá-los e recebê-los também. Mas ele não é o que ele faz. Ele pode sair e fazer compras o dia todo e trazer camisas, jeans e sapatos e... Tem algo aí para mim? Não.
Pensei que se eu comprasse algo você devolveria. Eu digo, eu não me importo. Mas então ele é assim? Então, passei anos brava com ele? Isso não vale a pena, não. Não foi assim que Deus o moldou? Ele tem muitos outros grandes dons. Ele faz qualquer coisa por mim. Ele é muito bom com atos de serviços, que é a minha segunda linguagem de amor, então ele ainda consegue fazer algo. Mas se você não está recebendo algo de outra pessoa, peça a Deus por isso. Está tudo bem pedir a Deus algo especial. Deus, você poderia fazer algo especial para mim? Eu acabei de escrever um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. E então ele começa assim, cuide de si mesmo enquanto é jovem. Espero que as pessoas não olhem para este livro e digam, eu não preciso disso, só tenho 20 anos. Bem, é exatamente agora que você precisa quando tem 20 anos. Eu gostaria com todo o meu coração que alguém tivesse escrito este livro há 30 anos atrás. E eu teria lido e prestado atenção nele. Eu poderia ter evitado ficar doente 3 vezes. Poderia ter evitado algumas das coisas com as quais ainda lido porque trabalho demais. Por eu ter sido abusada na minha infância, eu realmente tentava obter muito do meu valor e mérito no meu trabalho. Eu não sabia de nada. Eu não tive ninguém para me dizer as coisas que eu estou te dizendo. E sim, eu ia à igreja. Há muitas coisas que se você fizer agora e não são difíceis, que farão toda a diferença para você. À medida que envelhece, primeiro, não comece a pensar como velho. Eu estou tão velho, não posso mais fazer isso porque eu estou velho. Não, você está envelhecendo, mas não precisa ficar velho. A velhice é uma mentalidade, a idade é um número. E todos sabemos o porquê eu digo isso o tempo todo. É que eu tenho 77, em breve farei 78. E eu ainda sou forte. Sim, eu fico um pouco mais cansada do que antes. Preciso de mais descanso. Preciso falar não para mais coisas do que antes. Mas eu não sou velha. Amém? Não comece a pensar, eu estou velho demais para fazer isso. Coisa simples, deixe-me te dizer. Descanse o bastante. Diga não quando for necessário dizer não. Durma de 7 a 8 horas por noite. Bem, eu não tenho tempo para isso. Bem, ou você vai arranjar tempo, porque você escolheu, ou eventualmente será forçado a isso. Amém? Você não pode fazer a mesma coisa a vida toda. Você tem que fazer mudanças o tempo todo. Beba muita água, coma alimentos saudáveis. Não seja excessivo com açúcar, cafeína e outras substâncias que não são boas para você. Faça muito exercício, mova-se, mova-se, mova-se. Você tem articulações porque você deve se mover. Faça um investimento em si mesmo. Sabe por quê? Porque você vale. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, em đã dần
qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, em đi theo ai cũng bằng bang. Ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's going deeper. And I'm a finger, I walk around, and every time try to find. And I'm a finger, sing.